Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é bom, Ele é benigno, Ele é bondoso. Eu quero agradecer ao Paizinho querido por mais um dia de vida, pelos meus amigos, conhecidos de longe e de perto e todos os familiares. Obrigada, Senhor, por os teres guardado e livrado do maligno. Senhor, eu convido o Teu Espírito Santo a estar no nosso meio para nos ensinar, para nos dar alento e para que nós, Senhor, estejamos a fazer a Tua vontade, não a nossa, mas a Tua, Senhor. Que Te agrade, que Tu sejas glorificado aqui na terra, em nome de Jesus, pela Tua palavra. Por isso, Pai querido, usa-me para a Tua glória. Bota-me colírio nos olhos, prepara o nosso coração para receber entendimento espiritual. Vem, Espírito Santo, falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Eu vos abençoo, meus queridos, a todos aqueles que estão comigo na meditação da palavra. Amém. Então nós sabemos que nós não acabamos o capítulo 11, acabamos no 44. Foi quando Jesus chamou Lázaro para ele vir para fora e mandou desatá-lo. Ele saiu do túmulo, ele saiu, mas veio todo atado com faixas. E o Senhor disse: solte-no e deixai-o ir. Mas o homem que realiza os sinais de Deus, o homem quer realizar os sinais de Deus. O homem não acreditou no poder milagroso de Jesus. Então eles ficaram aqui com um bocado de medo. Criaram confusão os judeus com os romanos. Então aqui nós vamos ler do 45 até o 57. O fato causou uma reviravolta entre muitos dos judeus que estavam com Maria. Muitos judeus estavam com Maria, criaram uma grande reviravolta. Eles viram o que Jesus fez e creram nele. Alguns creram, mas alguns procuraram os fariseus para denunciá-lo. Aqui está, ainda hoje há pessoas que acreditam em Jesus, há outros que não acreditam. Os principais sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião da liderança judaica. Os principais sacerdotes judeus, os fariseus, eles convocaram uma reunião da liderança judaica. E eles proporam isto: o que é que vamos fazer? O que faremos? Perguntaram eles. Esse homem insiste em seus feitos, criando sinais divinos. Se deixarmos logo, todos creem nele. Eles não queriam perder a sua reputação. E os romanos virão e removerão o pouco poder e prestígio que ainda nos resta. Eles ficaram com medo dos sinais e dos milagres de Jesus. Então, o que é que aconteceu a seguir? Do 49 ao 52 diz assim: então, um deles, que era Caifás, designado sacerdote principal naquele ano, se pronunciou: vocês não enxergam? Não percebem que é preferível um homem morrer pelo povo que uma nação inteira ser destruída? Aqui Caifás, ele sem saber, estava a profetizar a morte de Jesus. Ele não disse isso de si mesmo. Na condição de sacerdote principal naquele ano, sem saber, profetizou que Jesus estava para ser sacrificado pela nação, e não somente pela nação, mas para que todos os filhos de Deus dispersos pudessem ser reunidos em um só povo. Em um só povo. Aleluia! Naquele dia em diante, ficou decidido que iriam matá-lo. Então Jesus não arriscou mais aparecer em público no território dos judeus. Retirou-se para o interior, na região fronteiriça com o deserto, hospedando-se numa cidade chamada Efrã. Ali isolou-se com os seus discípulos. Jesus se escondeu e ficou ali porque ainda não era a hora de ir para a cruz. Portanto, a Páscoa se aproximava. Multidões vinham do interior para Jerusalém, a fim de se prepararem para a festa. Eles estavam curiosos a respeito de Jesus. Todo mundo estava
curiosa a respeito de Jesus. Ele era o assunto dos que estavam ao redor do templo. O que vocês acham? Será que ele vai aparecer para a festa? Será que ele vai aparecer na festa? Eles estavam muito curiosos e muito atentos. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os fariseus publicaram uma nota. Quem soubesse o paradeiro dele deveria informá-los. Eles estavam apostos para prendê-lo. Quem soubesse onde Jesus estava, que era bom que o informasse. Para quê? Para prendê-lo, meus amados. Muitos querem saber das coisas de Deus para os seus atalhos da vida, mas não querem glorificar o seu nome. Não glorificam o seu nome com as suas vidas. Aqui estes homens, os fariseus, eles pôr uma nota, quem soubesse do paradeiro dele, para ele ser anunciado para o prender. Então aqui eu vou refletir e posso dizer aqui algo para todos nós e vamos acabar com a meditação do capítulo 11. O sétimo sinal é a ressurreição de Lázaro de uma tumba na pequena cidade de Betânia. Isto encontrou-se, como nós lemos, no versículo 1, no versículo 1 a 54, que foi a morte de Lázaro. Este é o sinal cuja narrativa é a mais elaborada. João apresenta a história com um grande número de personagens, incluindo parentes, amigos e lutados vindos da vizinhança cidade de Jerusalém, discípulos de Jesus e os hostes chefes dos sacerdotes e fariseus reunidos em um concílio. Eles reuniram-se ali todos numa multidão, num só propósito. 5 dessas pessoas são nomeadas: Lázaro e suas irmãs, Maria e Marta, o discípulo Tomé e o sumo sacerdote Caifás, foi aquele que profetizou a morte de Jesus. Essa atitude é comum. As outras narrativas de sinais são sucintas ao citar nomes e não ser pelo nome de Jesus. Não pelo nome de Jesus. Então o primeiro sinal da água, que se transforma em vinho, indica Maria pelo nome. E o quarto alimento, 5.000, nomeia Filipe e André, que foi quando ele transformou o pão. E apenas isso, os sinais não são narrativas de interesse humano. São histórias que revelam a pessoa de Deus, mas tais narrativas evidentes. Ele alimentou evidentes, como nós temos aqui a meditar, acabaram causando impacto em tudo que seja do interesse humano. O ser humano queria ser ele Deus, então eles ficaram, tocou-lhe e eles perguntavam-se os outros, mas como é que pode ser? Ele não vai ter a glória, vamos matá-lo. Portanto, no último sinal mencionado este evangelho, João tendo cativado a nossa curiosidade humana, tempo suficiente para que foquemos no que estava sendo revelado em Jesus. Saía de cena e nos faz ver o amplo quadro das emoções humanas na ressurreição de Lázaro. Ainda que haja outras pessoas em cena, Jesus está sempre no centro. É Ele sempre ocupa o centro daquilo que nos diz respeito. Ele é o centro, Ele é Jesus, Ele é o Filho de Deus vivo. É a Ele que nós temos que nos entregar o nosso coração. Jesus, Ele diz na sua palavra, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crer nele nunca morrerá. Mas o homem natural pensa que tem muita força, tem muito poder e que não precisa de Deus, que não precisa do Filho de Deus. Meus amados, eu dou um conselho a todos aqueles que estão comigo na partilha da palavra, que
Que o Senhor toque nos nossos corações e que abra os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos perceber a grandeza do nosso Deus. Ele é bom, Ele é misericordioso. Ele estava perto de chegar a Páscoa, a festa da Páscoa. E ele sabia que há cruz, mas ainda não era o tempo missionado. Então, eles, para o prender, ele tinha que se dar a conhecer. Ele não fugiu. No momento que o Pai lhe ordenou, ele apareceu. Meus amados, eu estou aqui com um propósito, para que muitos venham conhecer a palavra do Senhor, a sã doutrina, que muitos entendam o Evangelho de Jesus. Qual foi o motivo que ele o trouxe à cruz? Porque é que ele fez os milagres enquanto cá esteve? Assim como hoje também ele pode fazer milagres na sua vida, na minha vida, na nossa casa, nas nossas famílias. Basta nós querermos com o nosso coração e confessá-lo que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador. E sem ele nada podemos ser e nada podemos fazer. Porque para ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Terminamos aqui o capítulo 11 de João. Foi uma benção. O livro de João, de São João, é maravilhoso. Dou graças a Deus por ter começado a ler a palavra de Deus, que traz tantos ensinos, tanta revelação, tanto conhecimento da vontade de Deus. Por isso, meus amigos, eu vou-vos deixar com este pensamento. Pensem que Jesus é vida, que Jesus é paz, que Jesus é amor, que Jesus é perdão, que Jesus é gozo, que Jesus é consolo, que Jesus restaura, cura, liberta, porque é Ele que tem todo o poder. Nós somos apenas servos do Deus Altíssimo. Estou aqui, Senhor, para te agradar. Eis-me aqui, Senhor, faz o teu querer em mim. Senhor, eu quero orar a favor de todos os meus amigos, daqueles que estão doentes, enfermos, para que tu possas tocar na dor, no sofrimento e secar toda a dor, em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre eles, pelas pisaduras de Cristo eles estão curados, como diz na tua palavra em Isaías 53, 4 e 5. Pai, no nome de Jesus eu quero orar a favor de todos os homens, porque tu dizes para nós orarmos a favor de todos os homens, governantes, ministros, Senhor, oficiais, para que nós possamos, para que a vida nos vá bem, para que a nossa nação seja uma nação de paz e de bênção. Senhor, dá sabedoria aos governantes, dá sabedoria aos ministros, dá-lhe sabedoria, Senhor, e que eles possam entender que sem ti não são nada, em nome de Jesus. Senhor, eu oro a favor de todos, da paz da Ucrânia, Senhor. Senhor, tem compaixão e misericórdia daquelas mães que estão aflitas, que não sabem como há de fazer. Muitas mandam os seus filhos sozinhos, entregues a Deus, só a mão de Deus está sobre eles. Oh, meu Deus, obrigado pelas mães corajosas que estão debaixo da tua unção, do teu poder, que eles estão confiando em ti, Senhor, e que eles acreditem que eles vão ser libertos, em nome de Jesus. O homem faz planos, mas os planos do Senhor são diferentes do homem. Por isso, Senhor, mostra-te, Senhor. Assim, Senhor, tu dizes para nós na tua palavra que havia guerras e rumores e havia destruição no mundo, porque isso ia acontecer. Mas tu é aqueles que vens restaurar. Tu restauras todos aqueles que estão em luta e sofrimento, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo todos aqueles que estão comigo, familiares, filhos e netos e amigos em Cristo, todos os meus irmãos que estão a evangelizar pelo mundo inteiro, todos aqueles que estão a estender os braços e a ajudar, que eles não desfaleçam. Senhor, derrama sobre eles a tua paz. A tua paz, porque tu és o príncipe da paz. Fortalece-os, Senhor, nesta caminhada. E não permitas que mal nenhum lhe aconteça, Pai, no nome de Jesus.
guarda as nossas vidas no teu altar da graça. Não permitas, Senhor, que os nossos corações fiquem magoados e feridos com aquilo que o homem tem provocado e continua a provocar. Mas nós temos um Deus que é santo, o Deus do amor, o Deus do perdão e o Deus da paz. Senhor, eu quero te pedir bênção para todos aqueles que abrirem esta mensagem e que prepares o coração deles para te reconhecer como Senhor e Salvador. Amém. E graças a Deus. E até amanhã, se Deus o permitir. Em nome de Jesus, eu vos abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E um beijinho no vosso coração. Amém e amém.